Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu venho ler para vocês mais uma história de terror. Essa é mais uma história do Reddit e ela deu origem a um livro chamado Você é Sempre Bem-vindo no Hotel Blood Ridge. Inclusive, foi a partir desse livro do autor J. Hunter Richardson que eu descobri a história original postada em 6 ou 7 partes, não me lembro bem agora, no subreddit No Sleep. O livro é essencialmente tudo que o autor escreveu no post, só que com muito mais detalhes, muito mais rico em coisas específicas a respeito da história de cada personagem, a história do hotel. Apesar disso, todas as partes são bem completinhas, fecha a história de maneira bem legal, e hoje eu trago para vocês apenas a primeira, mas caso haja interesse, eu posso trazer o restante da história e o final também. Para quem tiver interesse, o livro está à venda na Amazon. Ele ainda não foi traduzido para o português e, sinceramente, eu não sei se existe previsão disso. Caso você seja assinante do Kindle Unlimited, você pode ler o e-book totalmente de graça. Se não, os preços para a compra, tanto e-book quanto físico, estão listados no site. Lembrando que isso não é uma publi, eu não estou recebendo nada, eu só quero divulgar mesmo essa história maravilhosa que eu me apaixonei. Ah, e outra coisa, eu recebi autorização do próprio autor para trazer essa história aqui para vocês. Eu entrei em contato com ele pelo Reddit e ele autorizou. A única condição era que a história fosse narrada por um ser humano de verdade. E, bom, aqui no Terrorífico não poderia ser diferente. Então, sem mais delongas, vamos à história e o título é: Eu tenho um hotel e posso ter alugado um quarto para uma família de vampiros a cada 4 anos durante décadas. Você é sempre bem-vindo. Essa era a placa pendurada do lado de fora do hotel que minha família possuía há gerações. Uma relíquia do auge da Rota 66, aninhada entre grandes pinheiros, perto de uma estrada de mão dupla na montanha. Meu avô era um homem inteligente e muito oportunista. Quando o sistema de cavernas próximo foi incorporado aos serviços do Parque Nacional, ele capitalizou isso. Ele construiu o hotel e logo depois nossa casa bem ao lado. À medida que o turismo se expandia, o hotel também crescia, um quarto de cada vez. Eventualmente, nossa antiga sala de estar foi convertida em escritórios e a porta atrás do balcão da recepção levava diretamente à nossa cozinha. Com o tempo, nossa casa e o hotel se tornaram uma só coisa, e foi aqui que eu cresci. Meu avô passou o negócio para meu pai quando minha irmã e eu nascemos. Meu pai também cresceu neste hotel isolado, então minha mãe sempre disse que ele hesitava em nos impor o mesmo destino. Quando meu avô morreu repentinamente, porém, foi menos uma escolha e mais uma imposição. Tenho lembranças do meu pai falando sobre vendê-lo, mas isso pareceu desaparecer à medida que nos acomodávamos como uma família. As coisas pareciam correr bem para nós, pelo menos por um tempo. Lembro-me dessa parte da minha infância com carinho. Morávamos em um lugar que parecia ser descrito apenas em livros de fantasia. Minha irmã e eu brincávamos na floresta e íamos até as cavernas, onde tínhamos entrada gratuita só por sermos crianças fofas, e os únicos moradores locais por quilômetros ao redor. Aqueles eram os bons tempos. Infelizmente, logo após o aniversário de 9 anos da minha irmã mais velha, ela começou a ficar doente. Os médicos da cidade queriam vê-la com frequência e não era fácil para meus pais descerem a montanha em nossa velha caminhonete. Ela foi diagnosticada com uma forma rara de leucemia uma semana antes de seu aniversário de 10 anos. Não me lembro da morte dela, mas me lembro das semanas que antecederam. Quando os médicos informaram que não havia mais nada a ser feito, meus pais insistiram em trazê-la de volta para o hotel. Instalaram algumas máquinas e outros equipamentos médicos no quarto dela para ajudar a aliviar a dor. Eu não estava lá quando ela morreu. Olhando para trás agora, entendo o porquê. Quando voltei, minha irmã tinha ido embora. Minha mãe não aceitou bem a morte dela. O quarto da minha irmã foi limpo de qualquer vestígio de que ela tivesse morado lá, e eu não tinha permissão para dizer o nome dela. A cada dia parecia haver menos evidências de que ela tivesse morado lá. Por fim, minha mãe chegou ao ponto de remover todas as fotos que tínhamos dela da casa.
Quando eu era adolescente, realmente não havia mais nenhum vestígio de sua existência. Detesto admitir, mas minha lembrança do rosto dela tinha desaparecido, mas eu me lembrava do cheiro dela, lavanda suave. Deixei o hotel quando entrei para a faculdade e vivi uma vida emocionante, porém sem graça, longe daquele pequeno lugar na montanha. Mas, à medida que meus pais envelheciam, eles precisavam de mais ajuda, e me senti atraída de volta àquele velho hotel na montanha. Ajudei-os por boa parte de 12 anos, assumindo cada vez mais responsabilidades até que praticamente estava tomando conta do lugar sozinha. Eles ainda insistiam em certas tarefas, coisas estranhas das quais não estavam dispostos a abrir mão. O mais estranho envolve o que passei a chamar de a família. Minhas lembranças deles remontam às minhas primeiras lembranças do hotel. Eles sempre se destacaram porque meus pais pareciam tratá-los de forma diferente. Desde que me lembro, eles sempre nos visitavam a cada 4 anos, quase no mesmo dia. A família era composta por 4 adultos, um casal mais velho e um casal de meia-idade, 2 adolescentes, uma menina e um menino, e uma menina mais nova, com cerca de 11 anos. Os 7 eram sempre quietos e educados e sempre ficavam por uma semana a cada 4 anos, como um relógio. Meus pais até marcavam a data em nossos calendários, sempre esperando por eles. Meu pai fazia questão de ter um quarto disponível, mesmo que nunca parecessem reservar com antecedência. Eles eram quase como velhos amigos, exceto pelo fato de nos tratarem como estranhos todas as vezes. Não era como se não lembrassem de nós, mas sim que éramos irrelevantes para suas vidas. As interações que tínhamos com eles eram tão breves e infrequentes que, se não fosse por uma coisa estranha, duvido que eu tivesse me lembrado deles. Mas havia aquela coisa esquisita que pairava sobre a minha cabeça, nunca explicada, mas também nunca reconhecida pelos meus pais. Com o tempo, acabei aceitando também, como algo tão comum quanto torta de maçã, mas não era comum. Não havia nada de comum no fato de que esta família parecia nunca envelhecer. Eles vinham a cada 4 anos e nunca faltavam. Houve anos, porém, em que senti falta deles, principalmente depois que minha irmã morreu. Meus pais me mandavam morar com minha tia por um tempo, e isso sempre parecia coincidir com a visita deles. Fiquei mais de uma década sem vê-los, até que minha tia e minha mãe se desentenderam. Nunca me contaram um motivo, mas nunca mais vi minha tia depois daquela última visita. Uma vez, quando voltei da faculdade, eles estavam lá, como sempre, exatamente como eu me lembrava. Passavam os dias no quarto e saíam à noite, sempre vestidos como se estivessem indo para algum lugar especial. Todas as noites, exceto a última, eu limpava o quarto depois que eles saíam. As camas estavam sempre feitas e o quarto estava muito arrumado, exceto pelos cinzeiros. Quem quer que fosse, o velho, eu imagino, fumava como uma chaminé. Mesmo depois que meus pais pararam de permitir que se fumasse dentro de casa, eles abriram uma exceção para a família. No último dia, porém, meus pais sempre insistiam em limpar o quarto. Apesar da arrumação, meus pais sempre levavam horas para limpar. Uma vez, eles levaram quase 2 dias, mas mesmo assim não me deixaram ajudar. Na última visita da família, enquanto meus pais estavam vivos, tive que ajudar meu pai a carregar um carpete para o quarto. Tínhamos rolos extras de carpete guardados para o caso de precisarmos consertar uma queimadura de cigarro ou uma mancha particularmente feia. Geralmente, precisávamos apenas de alguns centímetros de cada vez. No entanto, o quarto da família teve o carpete trocado mais vezes do que eu conseguia contar. Na última vez, meu pai estava cansado e com dificuldades para fazer o trabalho. Percebi que minha mãe não queria que eu ajudasse, mas eles não tinham escolha. Já tinham arrancado o carpete velho antes que eu pudesse entrar, mas mesmo assim eu notei. Manchas marrom escuras na madeira sob o carpete, do lado de fora do banheiro. Minha mãe ainda estava esfregando quando eu trouxe o rolo de reposição. "Isso é sangue?" perguntei, apontando para a espuma rosada sob a esponja da minha mãe. Ela lançou um olhar de raiva para o meu pai. "Eles são caçadores", disse ele com um aceno de mão desdenhoso. O círculo escuro e manchado que sempre pareceu existir na banheira deste quarto de repente começou a fazer sentido. "Isso é muito sangue", eu disse, esperando por mais respostas. "Provavelmente era um animal grande", respondeu meu pai, irritado. Não fazia sentido abater um animal no banheiro de um hotel,
mas percebi que não receberia mais respostas do meu pai. Deixei pra lá. Pensei em perguntar de novo em 4 anos. Mas não tive a chance, pois meus pais faleceram com meses de diferença. Gostaria de dizer que eles morreram em paz, em casa, assim como minha irmã, mas não. Meu pai teve um ataque cardíaco e, enquanto estava no hospital, minha mãe teve um derrame. Meu pai morreu logo depois, mas minha mãe pareceu resistir por mais tempo do que qualquer um imaginava ser possível. Ela esperava por algo, mas nunca revelou o que era. Morreu dormindo com uma imensa expressão de tristeza no rosto. Como era de se esperar, deixaram o hotel para mim. O advogado explicou que o testamento era muito breve e descomplicado. Meus pais não tinham dinheiro guardado e o hotel era o único bem deles, então me deram tudo. No entanto, eles me deixaram algo mais, além do fardo de um negócio familiar. Deixaram 3 envelopes com instruções bem específicas sobre quando abri-los. O primeiro seria aberto quando eu assumisse a propriedade do hotel. O segundo deveria ser aberto em caso de emergência, principalmente financeira. O terceiro seria aberto pela minha tia, caso eu falecesse. A carta dentro do primeiro envelope era breve e direta. Explicava que meus pais tinham um acordo de longa data com a família e que era melhor não questioná-lo. Eles mencionaram o sangue, mas me disseram para ignorá-lo e apenas me certificar de que não havia nenhum vestígio deixado após o check-out. Era muito explícito que eu não fizesse perguntas e que, se alguém de fora perguntasse sobre a família, eu deveria negar tudo. Algo que achei engraçado e nada surpreendente foi que a estranha característica da família de aparentemente nunca envelhecer não foi mencionada na carta. Depois de lê-la 2 vezes, guardei a carta na gaveta do caixa e a esqueci. Logo após a morte da minha mãe, a família chegou. Os 7 saíram da mesma perua velha e caminharam juntos até o meu escritório. Sem meus pais para insistirem em fazer isso eles mesmos, esta foi a primeira vez que eu realmente fiz o check-in da família. O velho me cumprimentou como se me conhecesse. Ele não perguntou sobre meus pais e, de uma forma estranha, falou comigo como se eu sempre tivesse sido a pessoa que os registrava. Todos, exceto a garotinha, pareciam me observar sem expressão. A garotinha, no entanto, se separou do grupo, contornou a mesa e bateu na porta que dava para a nossa cozinha. Ninguém da família reagiu de forma alguma às suas ações. "Posso ajudar?" perguntei a ela. "Ela está aí?" perguntou ela, quase sem emoção. "Sou só eu agora", expliquei enquanto pegava a chave do quarto. Meus pais faleceram há alguns meses. O homem mais velho pegou a chave sem reconhecer que meus pais estavam mortos, mas a garotinha desabou. Ela começou a soluçar e gritar pela mãe, mas em vez disso, um dos adolescentes a pegou pelo braço e a puxou enquanto saíam juntos. Seus olhos tristes encontraram os meus e, por um momento, senti uma tristeza silenciosa entre nós pela ausência dos meus pais. Percebi que era a primeira vez que alguém além de mim demonstrava alguma reação à perda deles. Foi bom. Isso me fez sentir menos sozinha naquele pequeno hotel isolado. Observei enquanto a família arrastava a garotinha de volta para o quarto para desfazer as malas e se instalar. Lembrei-me então de como minha mãe costumava tratar essa garotinha. Ela sempre parecia mimá-la quando a visitavam. Depois da morte da minha irmã, minha mãe não era muito afetuosa, especialmente com crianças que não eram dela. Exceto, claro, com essa garotinha, que aparecia a cada 4 anos. A estadia deles transcorreu sem incidentes e, depois daquela noite, até a menininha praticamente ignorou minha presença. Eles saíam à noite e voltavam antes do amanhecer, geralmente sem aviso prévio. Seus quartos, aliás, estavam sempre arrumados, exceto pelos cigarros. Antes de fazerem o check-out, li a carta do primeiro envelope mais uma vez. Ela também mencionava que, ao finalizarem o negócio, pagariam em dinheiro e deixariam para trás um pequeno pacote de papel lacrado com barbante. O bilhete me instruía a nunca abrir o pacote, mas sim colocá-lo em um cofre que eu nem sabia que existia antes de ler a carta. O cofre em si estava cheio de mais pequenos pacotes de papel amarrados com barbante. Fiz o que a carta pedia. De fato, depois da última noite deles, havia sangue. Não era muito sangue, mas o suficiente para causar preocupação. A banheira tinha sido enchida com sangue e depois esvaziada, deixando para trás uma película vermelha ao redor. O piso de ladrilho estava pegajoso e o carpete do quarto tinha encharcado com o que quer que tenha sangrado do banheiro. Troquei o carpete como meu pai havia me mostrado e esfreguei o banheiro até não sobrar nenhum vestígio.
Olhando para trás, é claro que parece suspeito agora, mas sempre foi assim com a família. Eu não sabia dizer com certeza de onde veio o sangue e nunca quis perguntar. No entanto, se a polícia aparecesse um dia, eu provavelmente teria contado a eles. Mas ninguém nunca perguntou e nunca houve nada nos noticiários, então eu simplesmente contei a mim mesma a mesma mentira. Eles não eram nada mais do que uma família em uma viagem de caça, só que usando ternos e vestidos. Administrei o hotel sem incidentes nos anos seguintes, mas não foi fácil. Devo mencionar que, embora o hotel estivesse localizado perto de um ponto turístico, havia pouca coisa que atraía as pessoas. Na verdade, estávamos localizados no que alguns chamam de estrada sem saída. Não um beco sem saída, mas uma estrada, um longo trecho de rodovia sem nenhum sinal de civilização. É uma daquelas rodovias em que as pessoas parecem se perder. A nossa é apenas uma entre muitas pelo país. Certa vez, um escritor ficou conosco enquanto meus pais ainda estavam por perto. Ele me disse que era um escritor de crimes reais. Disse que estava trabalhando em pesquisas para um livro sobre o que ele chamava de Círculo de Fogo, uma conexão de estradas mortas por todo o país. Um círculo gigante de asfalto pavimentava a morte. Ele disse que muitos assassinos em série famosos percorreram o trecho. Seu livro seria sobre conectar os pontos a vítimas não reclamadas. Ele me disse que eu não deveria me preocupar com isso, porque os mortos são sempre sem rosto. Eram sempre profissionais do sexo, ou indígenas, ou apenas andarilhos que se perdiam. Ele explicou que eles eram considerados menos mortos para a polícia, que suas mortes não significavam tanto quanto a de um político ou de uma linda garota branca. Ele disse que voltaria quando estivesse escrevendo o livro, mas nunca mais voltou e nunca vi nada sobre o livro dele sendo lançado. A família, no entanto, sempre voltava. 4 anos depois da última visita, eles chegaram 3 dias depois da data circulada em vermelho pelo meu pai, muito antes de ele falecer. Eu já vinha esperando por eles. Veja bem, quando tudo pareceu fechar no ano anterior e os orçamentos foram cortados, as cavernas fecharam por tempo indeterminado. O turismo já havia diminuído nos últimos anos e estava ficando difícil manter o hotel aberto. Eu estava ficando sem opções, então abri o segundo envelope. Lá dentro havia outra carta. Ela me instruía a manter o hotel aberto, acontecesse o que acontecesse, mesmo que os hóspedes parassem de vir. Em seguida, me instruía a abrir um dos pacotes de papel pardo no cofre se eu tivesse algum problema, e foi o que fiz. Embaixo do papel, enrolado firmemente em barbante, havia um maço de dinheiro. Eram várias notas empilhadas sem nenhuma ordem específica, mas um maço sozinho era o suficiente para me sustentar durante uma temporada fraca. Havia dezenas desses maços de papel. Apesar do que a carta dizia, abri todos imediatamente. Os mais antigos continham dinheiro que eu mal reconhecia. Ainda era americano, mas estava fora de circulação há muito tempo. Eu tinha planejado deixar o hotel aberto tempo suficiente para receber mais um pacote desses estranhos familiares que conhecia a vida toda. Quando eles chegaram com 3 dias de atraso, eu já sabia que algo estava errado, embora não fosse possível perceber pela postura habitualmente impassível deles. O que eu sempre me lembrava como uma família de 7 pessoas chegou com apenas 6. Um dos adolescentes, o menino, não estava com eles. Isso não foi mencionado por nenhum deles no check-in. A menina ficou ao lado da adolescente também desta vez, mas seus olhos ainda estavam fixos na porta da nossa cozinha. A essa altura, eu já tinha limpado todos os outros quartos, exceto o deles. Ninguém passava a noite lá havia semanas, então levei o tempo que precisei. Quando chegou a hora de pagar, eles pagaram em dinheiro e me entregaram um pacote de papel pardo embrulhado em barbante. Detesto dizer isso, mas o senhor e sua família serão oficialmente os meus últimos hóspedes, expliquei, tentando dar a notícia de forma casual. O homem me encarou sem expressão. A menina olhou para a adolescente, mas ela não reagiu. O homem não parecia chateado nem feliz com isso. Como sempre, ele estava impassível. Certo, ele disse com um sorriso falso. E com isso, se virou para ir embora. A família o seguiu, mas a menininha se afastou da adolescente. Ela ficou ali, me encarando por um longo tempo. É melhor você se apressar, eu disse, apontando para a família dela, tentando acabar com o constrangimento. Você não se lembra de mim? Ela perguntou. Claro que lembro, respondi. Você nunca muda? Eu conseguia ver o velho no estacionamento enquanto ele arrumava a velha perua.
Percebi que ele notou a ausência da menina. Sem pressa, ele largou a mala e veio buscá-la. Quando ele se aproximou da porta do escritório, a menina se aproximou da mesa. Se você não estiver aqui quando voltarmos, eles vão me abandonar, ela sussurrou. Vão me colocar de volta nas cavernas e nunca mais voltar. O que você quer dizer? Perguntei, com a mente a mil. Sou muito jovem, nunca deveria ter sido transformada. Suas palavras foram interrompidas pela abertura da porta. O velho estava parado lá, com o olhar fixo na menina. Nenhum dos dois trocou qualquer palavra. A menina foi embora, mas não sem antes me lançar mais um olhar suplicante. Assim que eles saíram, esperei para limpar o quarto. Contei o maço de dinheiro deixado no pacote de papel. Era o suficiente para me sustentar por 2 temporadas, mas, além disso, junto com o resto, era o suficiente para começar uma nova vida. Abri uma garrafa de vinho e bebi metade antes mesmo de pegar os produtos de limpeza. Eu sabia a bagunça que me esperava naquele banheiro. Pelo menos, desta vez, eu não precisaria trocar o carpete. Quando finalmente cheguei ao antigo quarto, já era de manhã. Abri a porta e o sol nascente lançou uma luz sobre as camas impecavelmente arrumadas e o cinzeiro cheio. Enquanto caminhava em direção ao banheiro, algo na cama me chamou a atenção. Era uma foto da menininha, e ela estava de mãos dadas com outra criança. Eu. Fazia sentido, já que tenho certeza de que nos conhecíamos a vida toda. Não havia nada de incomum em mim, exceto pela minha aparência feliz. Ela, por outro lado, parecia um pouco diferente. Levei um momento para perceber o que havia de estranho nela, mas quando fiz, fiquei boquiaberta. Ela estava mais jovem. Não muito mais nova do que aparentava agora, mas mais nova do que eu a vira em décadas. A foto em si foi tirada aqui no hotel, do lado de fora do escritório. Eu reconheci o fundo, não só por ser um espaço familiar, mas porque já tinha visto essa foto em algum lugar. Então a ficha caiu. Abandonei a limpeza e corri de volta para o escritório com a foto na mão. Pendurada acima da lareira do escritório, bem em frente à mesa, havia uma coleção de fotos que minha mãe havia selecionado ao longo dos anos. Eram principalmente meus pais e eu, mas também havia polaroides de hóspedes famosos ou antigos frequentadores. Passei os dedos pela borda rasgada da minha foto com a garotinha e me lembrei de uma foto específica que estava pendurada sobre a lareira. Era pequena e de formato estranho, mas era a favorita da minha mãe por causa da felicidade que meu pai e ela demonstravam. Eram apenas os dois do lado de fora do escritório, sorrindo. Fora tirada no mesmo lugar que a minha e da garotinha. Arranquei a foto dos meus pais da parede e quebrei a moldura, impaciente demais para ser delicada. Puxei a pequena foto de formato estranho da moldura e confirmei minha suspeita. Estava rasgada. Segurei a foto dos meus pais junto com a foto da menina e eu. Eram 2 metades da mesma foto. E embora eu não conseguisse me lembrar do rosto dela, soube imediatamente quem era a garotinha. Segurei a foto perto do nariz e respirei fundo. Lavanda suave. Ela era minha irmã mais velha. Agora eu entendia o acordo que meus pais tinham feito. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a história. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Então não deixem de comentar, de me falar o que vocês acharam. Essa história tem um final, então só depende de vocês se eu trago para o canal ou não. No livro, a gente demora muito mais para chegar nessa parte. É um fator central, realmente é o plot twist principal do livro. Mas, como eu falei, né, ele adicionou muito mais detalhes e coisas específicas sobre a história. Então não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, isso ajuda demais o canal a crescer. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo novo que a gente postar. Deixa sua curtida e manda para aquele amigo também que você acha que vai gostar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.